Uma boa noite a todos. Vamos então dar continuidade às nossas atividades da noite. Vamos fazer a leitura para nos harmonizarmos. Não deixe de manifestar gratidão aos membros de sua família, aos amigos e conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum que consiste um dizer muito obrigado que estamos falando. É de gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo, pelo fato de eles nos cercarem com seu afeto e contribuírem para nosso aperfeiçoamento, com sua ajuda e até com suas incompreensões. Então vamos fazer a nossa prece, vamos harmonizar-nos, vamos rogar a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, e ao nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que abençoe e ilumine a todos, emanando as suas vibrações de paz, de harmonia, de entendimento, sobre todos nós aqui, sobre essa família, aos necessitados que vêm até essa casa, que possam receber o amparo, iluminando as suas mentes, esclarecendo. E nesse clima de paz e de harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, a todo o bairro, a todos os vizinhos, a todos que estão nos seus lares acompanhando, que possam receber o amparo, que o nosso mentor amigo nos inspire, que a gente tenha um bom entendimento do conteúdo desta noite e que possamos então ter um ótimo encontro, um ótimo estudo. E assim, Senhor, damos início então às nossas atividades da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente está no capítulo 11, Gênesis espiritual. A gente tinha parado no item 10, união do princípio espiritual e da matéria. É isso? É isso. Então vamos fazer a leitura. Devendo a matéria ser o objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades, seria necessário que ele pudesse agir sobre a matéria, razão pela qual ele veio habitá-la, assim como o lenhador habita a floresta. A matéria tendo que ser ao mesmo tempo objeto e instrumento do trabalho, Deus, ao invés de unir o espírito à pedra rígida, criou, para o seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Assim, o corpo é simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste um envoltório adequado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, assim como se dá a um operário ferramentas menos grosseiras à medida que ele é capaz de fazer uma obra mais delicada. Então aqui está falando, que é a união do princípio espiritual e da matéria. Então é necessária essa união do espírito para que o espírito possa desenvolver suas faculdades. Então, para desenvolver o intelecto, a moral, é necessário então que habite um corpo de carne, para então poder desenvolver, ter um aprendizado aqui na Terra, desenvolver sua inteligência, sua moral, lavar a roupa suja, aqui como a gente diz, quando está no livro Nosso Lar, Então essa união é muito importante, É ali dos corpos flexíveis, tem uns que não nem tanto, Por que tu me olhou? Tem uns que tem que fazer um alongamento. Eu não faço, né? Não tô eu.
e vejam que Deus nos deu corpos perfeitos, né? Organizados, né? Imagina se ele colocasse, como diz aqui, em pedras, em outros tipos de matérias brutas, ia ficar ali inerte, né? Não ia ter inteligência. Máquina, que é o corpo humano, que tem essa função de fazer muitas coisas, né? De elaborar muitas coisas, graças a esse corpo. Então vamos para o item 11. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito que modela o seu envoltório, adequando-o às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, desenvolve e completa o seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele o talha de acordo com a sua inteligência. Deus lhe oferece os materiais cabendo a ele empregá-los, e assim que as raças mais adiantadas têm o organismo, ou se preferirem uma ferramenta mais aperfeiçoada do que as raças mais primitivas. Assim também se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos fracos traços fisionômicos e às linhas do corpo. Então, o que interessante aqui diz, né, que para ser mais exato é preciso dizer que é o próprio Espírito que modela o seu envoltório, adequando às suas novas necessidades, né? Então, se ele já tem uma condição já de entendimento, já, né? Ele mesmo já pode desenvolver o seu corpo para o que vai passar aqui, para suas necessidades, né? E aí então ele diz ali, ele aperfeiçoa, desenvolve e completa o seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então ele talha, né? Talha de acordo com a sua inteligência. E Deus, né? Deus nos fornece os materiais, cabendo a nós empregá-los. E aí se trata também, fala das raças mais adiantadas, né? As raças mais adiantadas têm um organismo, se preferir uma ferramenta mais aperfeiçoada do que as raças primitivas, né? Assim também se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços fisionômicos e às linhas do corpo. Então, quanto mais adiantado é o espírito, né? Mais aperfeiçoado também vai ser as raças, né? Vai ser os corpos. Em mundos mais adiantados vai ter um outro tipo de corpo mais perfeito do que, né? Do que o nosso. Agora, quem ficar aqui para ver, né, o mundo de regeneração já vai ser um outro tipo de corpo já, né? Futuramente não vai ser mais esse corpo nosso aqui. Ou seja, vai ser um outro tipo de alimento já, né? Um corpo mais leve. Já não vai ser tão bruto quanto é, né? Já vai passar por uma nova etapa de evolução, né? Bom, vai ser bom. Aí sim, aí tu pode dizer lá pra tua amiga lá que daí não vai ter mais açougue. Aí vai ter que procurar outro serviço, realmente. Eu tenho pra você. Eu achei engraçado essa do açougue. Por que tu tá aqui trabalhando? É. Mas não quis entrar em detalhes. Só falei, a gente tem que tolerar, né? Tolerar, mas é como eu disse, às vezes a gente é melhor ficar quieto, né? Mas se faz uma pergunta assim, a gente fica quieto, que é melhor, né? Faz uma prece, deixa, porque... meio assim... Então, mas é uma coisa certa mesmo, o mundo regenerado já não vai ter mais o ser humano já batendo animais, né? Pra comer os seus próprios irmãos, né? Já não vai ter mais, né? Vai ser um outro tipo de organismo já próprio que não vai necessitar desse tipo de alimento, né?
Então vai ser uma coisa, então, com mais evoluído ainda, outros mundos, daí mais o corpo vai ser mais leve ainda, né? Então vamos pro 12. A partir do momento em que um espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para o seu progresso, fazer uso das suas faculdades, inicialmente rudimentares. É por isso que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele deixa para se revestir de um outro, à medida que as suas forças vão aumentando. Ora, como existiram mundos em todos os tempos, e esses mundos deram origem a corpos organizados, próprios para receberem espíritos em todos os tempos. Em todos os tempos os espíritos encontraram, qualquer que fosse o seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. Então, a partir do momento que ele nasce para a vida espiritual, né? Ou seja, ele foi criado, o espírito, então ele deve, para o seu progresso, fazer uso das suas faculdades, inicialmente rudimentares, né? Então o espírito foi criado, como a gente já refletiu, já estou simples e ignorante, né? Sem saber, então ele vai começar lá nos primeiros estágios lá do reino nominal, ele vai começar num corpos rudimentares, né? Corpos ainda macacoides, né? Vai começar o seu desenvolvimento ainda. Ali que ele vai começar, vai dar o pontapé inicial para começar a desenvolver a sua inteligência, né? Primeiro a inteligência que a gente já viu. Aí desenvolvendo o seu intelecto, aí depois que ele tiver um conhecimento dele mesmo, né? Tiver consciência, a partir do momento que ele conseguir ter consciência, aí ele já parte então para começar a trabalhar, é convidado para começar então a fazer a parte moral, né? Que daí ele já tem consciência de si, já desenvolveu o seu intelecto. Então hoje a gente já está num momento que todos nós somos convidados, né? A fazer parte para praticar a moral, né? Trabalhar as leis, né? Praticar as virtudes. Todos nós, nesse planeta de expiações e provas. E aí então a gente vai ter um corpo no início, vai ser bem rudimentar. E aí ele diz, é por isso que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual. Então ele vai usar de um envoltório de acordo com a sua infância intelectual, né? Que ele está lá no início, comparando como se fosse uma criança ainda, né? Espiritualmente e corporalmente. Envoltório que ele deixa para se revestir de um outro, à medida que as suas forças vão aumentando. Ora, como existiram mundos em todos os tempos, e esses mundos deram origem a corpos organizados, próprios para receberem espíritos. Em todos os tempos os espíritos encontraram, qualquer que fosse o seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. Então sempre o espírito ele vai para um lugar de acordo com a sua, né, com a sua evolução, né? Vai ter elementos, vai ter meios ali necessários, elementos para a sua vida, né? Para elaborar a sua vida carnal ali, né? Trabalhando a sua inteligência, tudo de acordo com o seu adiantamento. Por exemplo, se a gente comentou que, por exemplo, vai colocar um espírito assim macacoide, né? Num mundo que nem o nosso, ele vai vir aqui, ele vai ficar perdido, nem um cachorro perdido, né? No meio do mato, né? Não vai saber o que fazer. Vai ficar totalmente sem casa ali, sem rumo, né? Não vai olhar carros, vai ficar todo, né?
É que nem aquele filme que muitos já olharam, aquele Uma Noite no Museu, né? Que tem aquele lá, mostra aqueles homens lá, que eram umas estátuas, né? Aqueles homens da caverna, eles ficam, não falam direito, se comunicam por gesto, né? E não entendem nada do mundo de hoje, né? Aquele também teve um outro filme também, aquele que ele ficou congelado também, né? Ficou congelado um tempão, daí aí descongelaram e ele veio viver pro mundo de hoje. Eu não vi. É um filme antigo, é o mesmo ator aquele que fez o George, Eu já vi. o Rei da Floresta. Eu sei como é. Ele é um filme assim de jovens, assim, sabe? E aí ele vai pra escola, começa a viver no mundo deles, assim, mas totalmente sem noção, né? Porque não é o mundo dele. Entendeu? Por isso que Deus faz tudo de acordo conforme a sua evolução, né? Vai colocar um espírito totalmente ignorante, tá começando numa selva de prédios, de carro, um monte de tecnologia, não sabe, não vai conseguir viver ali, né? Sobreviver. Ele tá no tempo ainda do pau e pedra, né? De caçar. Qual é o tipo de trabalho que ele vai arrumar, né? Vai ser difícil para ele. Porque ele recém está desenvolvendo, né, sua inteligência. Então ele não tem ainda muita coordenação ainda para desenvolver as coisas, né? Até a comunicação também dele também vai ser difícil. A sua inteligência vai ser limitada, né? Vai ser difícil para ele. Então tudo é de acordo conforme a evolução de cada um, né? Ninguém vai para um lugar errado, né? Eu vim aqui, mas me colocaram no lugar errado. Não, tá todo mundo no lugar que é para estar, né? Não existe enganos, né? Equívocos, né? Todo mundo está onde é para estar. Tem que passar, né? Uns passam bem, outros passam mal, outros, mas tem que passar por aquilo ali. Né? Sim. Então vamos pro 13. O corpo, sendo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria depois de funcionar por algum tempo. Ele se desorganiza e se decompõe, e o princípio vital, não encontrado mais o elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo privado da vida dali em diante torna-se inútil, deixa o corpo como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Então aqui a gente já tinha visto também sobre o princípio vital, né? Então cessando a vida do corpo, daí já não há mais o princípio vital, né? Ele vai se extinguir. Então o corpo vai se decompor, né? Vai voltar à Terra. E o princípio vital volta ao todo universal. E o espírito é imortal, né? O espírito vai continuar a sua jornada, né? Fora do corpo, aguardando uma nova reencarnação, né? Vai ser programada para ele. E aí então vai para continuar a sua etapa evolutiva, né? Nesse mundo, em outro planeta, né? Tudo depende, né? Das condições, né? O que ele fez, né? O que foi programado. Que nem nós aqui agora já esse período de transição, que já estamos no último segundo, né? Os trabalhadores nem é da última hora, do último segundo, né? Já era da última hora lá no tempo de Kardec, né? Então agora já é o último segundo do segundo. Então aqueles que não entenderem a mensagem hoje, né? E a gente gosta de frisar isso bastante, não é o Ederson, né? Não é ninguém que está colocando medo em ninguém, né? Botando pavor, mas é uma situação que a gente estuda e sabe, né? Que aquele que não se adequar, né, à prática das virtudes, né, não fizer esforço, ele não vai continuar nesse planeta. Né? Ele não vai continuar num planeta regenerado. Ele vai ir para um planeta de acordo com o seu psiquismo, né? De acordo com a sua mente. Se ele é um espírito preguiçoso, um espírito que não quer praticar nada, ele vai para um lugar de acordo com, né, com a sua condição, né? Já não vai ter lugar mais para espíritos aqui preguiçosos, espíritos que fazem o mal, né? Que gostam, têm o prazer de fazer o mal,
né? Então vai ficar aqui realmente aqueles que querem se modificar, que querem se melhorar. Então realmente fazendo parte de um mundo que vai se regenerar, né? São aqueles que querem se regenerar, né? Vão fazer parte do mundo regenerado. Sim. Agora quem não quer se regenerar, né, vai ter que ir para um outro lugar porque ele não aprendeu ainda, né? Ele vai ter que passar, vai ter que continuar expiações e provas. O mundo primitivo vai ter que começar lá do zero de novo, né? Para ajudar os outros, mas não como se fosse um castigo, que Deus não castiga ninguém, né? A gente sempre frisa isso também. Porque na verdade quem pune é nós mesmos, né? Pelos nossos erros, a nossa preguiça moral, nós mesmos que vamos punir, né? Sim, exatamente. Deus não vai fazer nada. Deus quer a nossa felicidade, A né? gente já comentou, né? Tem mães, né? Ah, não faz isso, Deus vai te castigar. Tem outras religiões também, né? Ah, não faz isso. Se você não fizer isso, Deus não vai te dar a luz, não vai te dar isso, não vai te dar aquilo. Cara, Então tem muita gente que infelizmente ainda estão nesse movimento aí de eles não sei nada. milênios, né? Ah, se você não ajudar com o dízimo, que diz, esse negócio de pagar, Deus não vai te dar a vida, não vai te dar isso, não vai te dar aquilo. Cara, ele não pediu nada em troca, ele fez tudo isso aqui e não pediu nada em troca. É. Aí os Mas caras é- querem botar na cabeça da gente que tu tem que pagar o troço, tem que seguir aquilo que aquele cristão tá falando ali, que é aquilo ali. Não, uau, o Ederson falou assim, ó, tem que andar para sempre dobra para a esquerda, nunca dobra para a direita, sempre para a esquerda. Aí tu pode dobrar sempre para a esquerda. Ah, o Ederson falou isso. Mas é que eles vão aprender ainda, né? Isso a gente já comentou bastante também. Esses que não entendem, que estão em outro segmento, né? E acredito só nisso. Eles estão numa etapa evolutiva, né? Que eles não, se for colocar isso para eles desenhar, pintar, mostrar como é que é, eles não vão entender. E muitos não entendem porque por imaturidade, né? Que não conseguem entender porque realmente eles não conseguem acompanhar esse raciocínio ainda, né? Mas um dia eles vão compreender. Eles vão aprender isso aí, né? Eles precisam de alguém dizendo pra eles o que fazer, eles são Ai. perdidos. Passa de segunda a sexta-feira fazendo tudo errado. Chega final de semana, vou na igreja ali, ó. Vou tomar um passe na igreja ali, já vou. Um passo na igreja, agora misturou. Vou ali fazer eu vou na igreja lá falar com o pastor ou padre, sei lá. Aí domingo eu vou estar curado. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Deus nos acuda, né? Por isso que muitos não. Por que são muito poucos os adeptos ainda do Espiritismo, né? Porque a gente sabe que é uma doutrina nova e uma doutrina que dá muito trabalho, né? Imagina tu ter que te modificar, tu ter que fazer os esforços, né? De praticar as virtudes, né? Praticar a renúncia, né? Se abdicar das coisas do mundo, que a gente já refletiu bastante. Então muitos não querem. Eles ouvem uma vez, não, isso aí pra mim não, eu quero viver o mundo, tchau. Não quero, só que daí vão sofrer as consequências, né? É mais fácil eu fazer. É mais fácil, como tu diz, ir para uma igreja que acha que seu compromisso está tudo certo, vai uma vez na semana, deu, para ele tá ótimo. Não precisa fazer os esforços, né? Praticar as virtudes. Não. Pois vai lá, Deus perdoa tudo, né? Perdoa tudo, aí chega. Aí depois, aí não vai no domingo na igreja, mas eu não fui na igreja domingo, e agora? Minha semana vai ser. Aí dá uma coisinha errada, vira. Não foi na igreja, tu tem que ir, por isso que Deus castigou, tu não foi lá. Aí eu fico. Mas a gente tem que, né? Tem que respeitar porque eles não têm o entendimento ainda, né? Então a gente aprende, vê, né? E serve de aprendizado, né? Serve de exemplo pra gente, né? Então vamos pro 14. O corpo, portanto, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Assim sendo, pouco importa a sua origem e materiais com que é construído. Seja ou não uma criação especial, não resta dúvida de que o corpo do homem
é formado dos mesmos elementos que formam o corpo dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Ou, por outra, é aquecido pelo mesmo fogo, iluminado pela mesma luz e sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Este é um ponto sobre o qual não há contestação. Levando-se em consideração apenas a matéria e abstraindo-se o espírito, o homem não possui nada que o distinga do animal, mas tudo muda de aspecto quando se faz uma distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor, esteja ele numa choupana ou vestido como um camponês, não deixará de ser um grande senhor. O mesmo acontece com o homem. Não é a sua vestimenta de carne que o situa acima do bruto e dele faz um ser à parte. É o seu ser espiritual, o seu espírito. Então, se tratando de corpos, aqui Kardec diz que os corpos, o nosso corpo é o mesmo corpo, bem dizer, dos animais, né? É a biologia. É o mesmo nesse mundo, né? E a gente até já comentaram que a nossa diferença entre os macacos, né? É 1% só, né? Então é muito pouca diferença, são detalhes, né? Só. E eles têm as mesmas necessidades que o nosso corpo, né? Eles têm os seus alimentos, né? Fazem suas necessidades fisiológicas, né? Comem, dormem, fazem sexo, tudo isso aí é a mesma coisa, né? Brilho. Então, se tratando de corpos materiais, então aqui ele diz que é a mesma coisa, né? O que vai mudar, o que vai se diferenciar, aí então é o espírito, né? Aí já muda de conversa, né? O nosso espírito já vai ser diferente do espírito de um animal, né? O princípio inteligente do animal vai ser diferente do nosso. Do animal vai ser diferente de uma planta, do mineral, né? Onde tem um princípio inteligente. Então aí já muda, né? Porque já é um outro tipo de inteligência, né? O princípio vital é o mesmo, mas o princípio espiritual é diferente. O princípio vital é o que dá vida, né? É aquela carga de energia ali que dá vida, vitalidade ao corpo, né? E o espírito é o que vai dar inteligência ao corpo. Então o espírito vital vai dar energia para aquele corpo, né? E o espírito, o princípio inteligente, que é o espírito, vai dar inteligência. Ele vai dar as ações, né? Ele vai pensar, vai agir, vai fazer os movimentos, tudo isso aí quem comanda é o espírito, né? É o espírito que vai dar as ações ao corpo. Então vamos para um subtítulo, hipótese sobre a origem do corpo humano, item 15. Da semelhança de formas exteriores que existem entre o corpo do homem e o do macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas uma transformação, que se assim for, afete a dignidade do homem. Corpos de macaco podem muito bem ter servido de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco adiantados que tenham vindo encarnar na Terra. Essas vestimentas foram as mais apropriadas à sua necessidade e mais adequadas ao exercício das suas faculdades que o corpo de qualquer outro animal. Ao invés de ser feita uma vestimenta especial para o espírito, ele teria achado uma pronta. Vestiu-se então de pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano. Assim como o homem não raro se veste
com a pele de certos animais, sem por isso deixar de ser homem. Fique bem entendido que se trata aqui apenas de uma hipótese de que modo algum é colocada com um princípio, mas apresenta apenas para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal e que a semelhança do corpo do homem como o corpo do macaco não implica em paridades entre o seu espírito e do macaco. Então agora aqui ele fala do macaco, né, que a gente estava comentando. Então os primeiros, o corpo de macaco, o espírito vai se utilizar nas suas primeiras reencarnações, né? E aí então, né, esse corpo do macaco ele já é bem mais semelhante ao nosso, né? Ele já é mais semelhante. E é ali que ele vai começar já então seu desenvolver ali, trabalhando, vivendo em sociedade, né, que eles vivem, né, desenvolvendo a sua inteligência, a família, tudo, né? Ali ele já começa já os primeiros passos, né? A gente estava comentando que a gente começa lá naqueles corpos macacóides também, né? Então ali ele vai começar a desenvolver. Aí não vai deixar de ser homem por estar num corpo diferente, né? Um corpo mais rudimentar, né? Mas vai ser um homem também, né? Então vamos para o 16. Admitida essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nos detalhes, conservando sempre a forma geral do conjunto. Os corpos aperfeiçoados, ao se procriarem, reproduziram-se nas mesmas condições, como acontece com as árvores enxertadas, e deram origem a uma nova espécie que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar corpos de macaco para o seu uso. Do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie, e o espírito humano procriou corpos de homem, variações do primeiro molde em que ele se estabeleceu. O tronco se bifurcou, produziu um broto, e esse broto se tornou tronco. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que surgiram na Terra diferissem pouco do macaco pela forma exterior e, sem dúvida, não muito mais pela inteligência. Nos dias de hoje ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, tem tanta semelhança com o macaco que só falta serem peludos para que a semelhança seja total. Aí tem uma nota 168, nota de rodapé, que diz assim: complementando as palavras do codificador, hoje sabemos pelas pesquisas que estão em curso que a evolução da história humana é uma longa sucessão de fatos que se estendem pelos últimos 8 milhões de anos. Pelos últimos 8 milhões de anos. Que é a época em que se reconhece que ocorreu a divergência evolutiva, que levou a espécie humana para um lado e os macacos para outro. Presume-se que há aproximadamente 4 milhões de anos, os mais antigos antepassados do homem encontravam-se definitivamente estabelecidos na superfície terrestre. Segundo os pesquisadores, o fator determinante da evolução da espécie humana primitiva foi a reconstrução da anatomia, que
que permitiu a posição erguida, bipedação. Uma das confirmações dessa teoria é a existência de pegadas fossilizadas de 4 milhões de anos, que conservaram traços inconfundíveis do pé de 2 adultos e de uma criança humanos. Viu? Então a ciência aqui já mostra que há 4 milhões de anos já tinha pegadas de seres humanos. 4 milhões, hein? Com a liberação das mãos para a realização de novas tarefas, como carregar materiais, manipular objetos e eventualmente construir outros novos, o ser humano primitivo foi desenvolvendo progressivamente a sua inteligência, através de diversos estágios, desde o Australopithecus afarensis até o Homo sapiens, o homem moderno de hoje. Os fósseis conhecidos de maior antiguidade e que recebem o nome de Homo, o Homem habilis, remontam a 2 milhões e meio de anos. Ele já possuía um cérebro maior, um crânio mais arredondado e um rosto perfeitamente humano. Então a nota dos revisores. É bom essas notas que eles trazem, né? Para os dias de hoje, que a ciência já descobriu, né? De novidade e tudo, e trazem informações, né? Datas, né? De hoje não é. Da época que foi escrito. Esse aqui, eu acho que esse livro aqui é de 2000 e eu já tinha falado, né? Acho que ele é da primeira edição de 2003. Então já se passou já 16 anos, né? Já 16 eu já tenho mais coisas, né? Mas eles já traz novidades, né? Que aqui não tinha. No tempo de Kardec, né? Então aqui mostra, né? Que esses corpos, então, né? Que há 2 milhões e 4 milhões, então teve vestígios de corpos, né? Que a ciência mostrou, comprovou, né? Por pés, né? E um ser mais esse mais primitivo, daí depois esse Homo habilis, que então remonta a 2 milhões e meio de anos. Então que ele já possui então um cérebro maior, né, um corpo, um crânio mais arredondado e um rosto perfeitamente humano já, né? Há 2 milhões e meio de anos. É legal que fala ali dos macacos, né, que os corpos que receberam espíritos humanos, né? Que foram evoluindo. Daí os outros que não eram humanos ficou como macaco mesmo, né? É uma explicação, né? Que a gente fica pensando, né? Como que uns evoluíram, outros estão macaco ainda, né? Isso. Muita gente pergunta isso. Porque daí ficou, como aí ele deu um exemplo também como se fosse uma árvore. Aquela árvore vai dar continuidade, né? Das sementes, seus brotos, das raízes, vai dando outras árvores, né? E vai se procriando, né? Vai nascendo, vai criando mais. E assim é com os macacos e com os seres humanos, né? Que foi aumentando a população, né? Foi aumentando, deu continuidade, né? E quem é ser humano, no caso, o espírito humano foi evoluindo, né? Foi se modificando. Porque daí ele, na verdade, já tem os corpos, daí o espírito só vai para aquele corpo que já está mais evoluído, né? Já, por exemplo, tem uma família ali, vai nascer um filho ali de um corpo mais evoluído e já nasce naquele corpo ali, né? E aí, então, ele dá continuidade, né? Porque, como tu comentou, tem uns que dizem, mas como, né? Que dizem que o ser humano veio do macaco, né? Que eles não estudaram, eles não compreenderam bem, né? Não é que o ser humano veio do macaco. O que eles querem dizer é que nós somos... Que, por exemplo, de um macaco nasce um ser humano, né? Isso não tem como, né? Não tem como, por exemplo, de macacos nascer um corpo igual ao nosso, né? Ou o nosso corpo nascer um de macaco, não tem como. É isso, então a gente tem que entender que foi a evolução no sentido que eles deram continuidade na espécie,
Mas só que o nosso espírito vai progredindo e o nosso espírito só vai trocando de roupa, né? É o espírito que troca de roupagem de roupa, né? Se ele já evoluiu, já não necessita mais um corpo de macaco, né? Macacóide, ele já vai começar num corpo melhor, né? Um corpo de Homo sapiens, de seres humanos, né? Então é o espírito. E essa evolução, então, né? As espécies elas dão continuidade, né? Não vai ficar parada, né? É isso que é importante a gente saber, né? Que muitos acham, mas como assim que um ser humano veio do macaco, não sei o quê? O que mostra ali na história, assim, a história mostra uma evolução, né? Realmente foi mostrando a evolução dos corpos, né? Lá do macacóide até os dias de hoje, né? Os nossos corpos passou por toda uma evolução, né? Então foi se aperfeiçoando, né? E aí então os espíritos só foram trocando de roupa, né? Conforme ele foi evoluindo, né? Porque nosso espírito já, por exemplo, hoje, por exemplo, nós já não vamos mais voltar num corpo de macaco, né? A não ser que de repente volte para aquele espírito muito endurecido que eles comentam que vai voltar para o mundo primitivo. Aí pode ser que ele volte num corpo mais rudimentar, mas o espírito ele não vai deixar a inteligência dele, o espírito vai ser o mesmo, né? Ele só vai trocar de roupa, né? E aí no caso ele já vai ter mais inteligência para ajudar aqueles outros lá, né? Então vai ser uma tarefa importante para ajudar aqueles outros a ensinar eles a fazer as coisas, né? Porque toda vez que a gente reencarna sempre tem aqueles mais inteligentes que vão nos ensinar, né? A fazer as coisas. Que tem aquele ditado popular, aquele dito, ninguém nasce sabendo, né? Então a gente vai reencarnar aqui, mas vamos ter que aprender as coisas, né? Vamos ter que lembrar muitas coisas. Mesmo que o espírito já tenha uma grande bagagem, mas muitas coisas ele vai ter que relembrar, né? Ou ele vai ter que aprender coisas novas com outros mais experientes, né? Então por isso essa lei de fraternidade, né? Todos nós somos fraternos para ajudar aqueles mais experientes, vão ajudar aqueles outros menos experientes, né? Então por isso que a gente vai entender que realmente Deus não é um castigo de Deus, né? Na verdade Deus está te usando também para te ir para um lugar para te ajudar aqueles outros lá também, né? Levar inteligência para eles que estão recém começando, né? É a mesma coisa se, por exemplo, se nós tivéssemos que voltar num corpo de macaco hoje, né? Nós ia ter muito mais experiência que aqueles que estão recém começando, não é? Porque nosso espírito vai ter uma bagagem muito maior do que a dele, já viveu muito mais, né? E assim foi como vamos dar um exemplo como Jesus também, né? Jesus, ele não teve, olha só a perfeição de Jesus, a perfeição relativa ao Pai que ele chegou, né? Ele não precisava mais encarnar num corpo como o nosso, né? Ele já está num patamar, ele não precisa mais reencarnar. Ele veio em grande missão, né? Ou seja, ele teve que reduzir, né, um monte ali, né, sua evolução, né, toda a sua bagagem que ele tem, o seu psiquismo ali todo. Ele teve que reduzir ali para ficar num corpo que nem o nosso, né? Não é fácil, né? E aí então a gente vê que então realmente, né, espíritos às vezes vêm em grande missão, né? Eles não necessitam reencarnar em corpos como o nosso, né? Reencarnar no nosso planeta. Mas muitos vêm em missão, né? Para ajudar muitos que estão muito atrasados ainda, né? Que nem no livro Transição Planetária de Divaldo Franco ali comenta que milhares de espíritos já, desde o ano 2000, lá, sei lá de que ano lá, já estão reencarnando no nosso planeta, do planeta, eles vieram lá do planeta de Alcione. Eles são mais evoluídos e vieram de lá para nos ajudar aqui, né? Então eles vieram com uma lei de cooperação, né, de fraternidade para ajudar o planeta Terra, os seres daqui a se melhorar, né? E eles não precisavam encarnar num corpo como o nosso. Os corpos deles já são mais perfeitos que o nosso. Não foi a mesma coisa que vai acontecer aqui no
caso, eles não acompanharam lá e foram enviados para Não, um planeta mais inferior. Não, muitos vieram em missão, né? Ah, E para ajudar, para auxiliar o nosso planeta. Então tiveram que reduzir, né? Essa evolução, tudo ali, os seus corpos ali, né? Se adaptar, né? Para poder reencarnar aqui entre nós. Não é fácil para eles também, né? Tem que reduzir. É a mesma coisa a gente ficar pensando, imagina hoje, a gente tem uma vida que tem, né? Tem tecnologia, tem um monte de coisa boa. Aí nós vamos, Ederson, você vai ter que voltar lá para a época dos macacos, lá para ajudar aquele povo lá, né? Já pensou? Aí tu já fica pensando, puxa vida, mas não tem internet, não tem nada lá, né? cheio de mosquito. É só pau e pedra e vai ter que fazer fogo lá, né? Então não é fácil, né? O problema é mosquitos, cobras, aranha. Ederson. Mosquito não dá muita bola. Não, lá não tem repelente. Mas eu usei repelente. Então os espíritos, ou seja, o que é importante a gente saber, que o nosso aprendizado, tudo que a gente aprendeu até aqui e agora, isso jamais a gente vai perder, né? Ou seja, não tem como nós voltarmos no tempo, né? Como diz assim, a gente regredir, né? Espiritualmente. Isso não, né? A gente pode estacionar espiritualmente, não ter aprendido nada até agora, nessa reencarnação, porque estacionou, né? Eu tô na preguiça, não quero nada com nada, mas tá estacionado, né? E aí então ele não vai perder tudo aquilo que ele aprendeu, ele não perde, né? A inteligência dele, né? As suas experiências que ele viveu em outras encarnações, a gente não vai perder. Não tem como regredir, né? Agora, se tratando de corpos, aí sim, né? Aí corpos a gente pode voltar em corpos ainda rudimentares, né? A gente pode ainda ter essa hipótese de voltar, como a gente comentou, né? Para auxiliar, né? Aqueles que não, por exemplo, aqueles empedernidos no mal, né? Que estão fazendo mal por prazer, né? Então esses aí é muito provável que vão para um planeta primitivo mesmo, né? Vão ter que começar lá do zero, lá, né? Para auxiliar aqueles que estão começando, né? Imagina, eles têm tudo que tem agora e vão ter que voltar lá para o início, né? Ou seja, eles têm aquela evolução deles que eles aprenderam até agora e vão levar tudo que eles aprenderam lá para aqueles lá que estão começando, né? Entenderam isso? Então não que o espírito jamais vai regredir, né? Ele pode ficar estagnado, né? Mas regredir não. Então vamos para um outro subtítulo aqui, Encarnação dos Espíritos, ó. Item 17. O Espiritismo nos ensina que se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria, sendo necessário um intermediário. Esse intermediário é o envoltório fluídico, que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessas circunstâncias sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto a atuar sobre a matéria tangível, assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais possantes motores. O fluido perispiritual é assim
o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto o espírito se acha unido ao corpo, ele é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo, que agem sob o impulso da sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos. Nesse processo, os nervos atuam como fios condutores, assim como no telégrafo. O fio metálico atua como condutor do sinal elétrico. Então aqui agora a gente, lendo aqui, percebe que entrou mais um elemento, né? Nós tínhamos então até agora os corpos, né? Que a gente estava estudando os corpos materiais e o espírito, né? Então agora aqui eles já trazem mais um outro elemento semimaterial, né? Um envoltório que se chama perispírito, né? Então é um outro elemento que ele então, como diz aqui, ó, ele é semimaterial e como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessas circunstâncias sofre uma modificação especial. Então ele é um tipo de matéria ainda, mas não uma matéria como o nosso corpo bruto, né? Material, mas ele é um semimaterial, uma semimatéria. Ela é mais leve, né? Mais sutil, e que tem então essa ligação, né, do espírito, que aí então vai transmitir para o perispírito, e o perispírito vai transmitir a ação para o corpo material, corpo de carne. E diz aqui por fios condutores, né? Seriam como se fossem pequenos fios condutores que vão se ligar, né? O perispírito vai estar ligado em todos os órgãos, todas as células do nosso corpo. Ele vai se conectar, então ele vai fazer com que dê um movimento ao nosso corpo físico, né? E aí então esse por isso que a gente lembra que a gente já estudou o ser trino, né? Agora aqui na Gênesis está falando também, né? Que somos aqui nós encarnados. Então a gente nós vamos possuir 3 elementos, né? Então vai ter o espírito, o perispírito e o corpo de carne, né? E esse perispírito ele vai ser, como diz aqui, ele vai ser extraído do fluido cósmico universal, que o fluido cósmico universal ele está em toda a parte, né? Todos nós estamos imersos, né? Estamos dentro, como se o fluido cósmico universal fosse um grande oceano, nós mergulhados dentro. E conforme cada tipo de planeta, se ele é mais evoluído, ele vai ter um perispírito, ou seja, ele vai ser uma transformação mais sutil do que aquele mundo, por exemplo, que é um mundo mais ainda material, né? Então, conforme a evolução do espírito, ele vai ter um perispírito mais sutil, né? Vai ser mais sutil ainda, conforme a sua evolução. Então, esse perispírito é o que vai dar ação, né? Que vai dar ligação do espírito ao perispírito, e o perispírito vai se ligar ao corpo físico. E aí, então, isso encarnado. E nós desencarnados, quando desencarna, né? Então, a gente comentou, vai ter e tem o princípio vital que dá vitalidade para o corpo, né? Então, desencarnando, ele vai morrer o corpo de carne, né? Que a gente já comentou. O princípio vital também vai se extinguir, né? Porque já morreu o corpo de carne. E aí, então, o que volta com o espírito é o perispírito. Porque ele vai necessitar, mesmo saindo do corpo, ele vai necessitar de um envoltório, né? Então o perispírito ele vai sempre acompanhar o espírito. Ó. Essa é a grande diferença. O corpo morreu, né? Daí vai ter o processo desencarnatório, né? Vai ter o processo de desligamento do perispírito do seu corpo físico, né?
que depende de cada pessoa. Uns pode demorar mais, outros pode demorar menos, né? Tudo depende da evolução dele, né? Do que ele fez aqui, se ele foi uma pessoa do bem, uma pessoa, né? Eu já ouvi até falar, cara, sobre a cremação, né? E tem um tempo que ele deve esperar quando é espírita, né? Porque pode a pessoa demorar muito, né, para se desligar, o perispírito se desligar do corpo. É bom esperar um pouco, né? Tem um limite de não me lembro quantas horas, quanto tempo. Esperar um pouco, né? Para evitar... Porque se imagina se ele era um espírito muito materialista, apegado ao corpo. Aí já logo pega e bota fogo no corpo, ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer as dores morais porque ele está preso àquele corpo, né? Não que ele vai sentir a dor é moral, né? Não é mais dor física, mas o apego dele, né? Isso que vai fazer com que ele sofra, né? Vai ser uma dor moral, não física. Então, e veja que a gente viu esse outro agente aqui que se chama perispírito, né? E lá no Evangelho também de Jesus, Paulo de Tarso também comenta sobre o perispírito, lá ele denomina corpo espiritual. Também lá também ele comenta sobre o perispírito, né? Entenderam? Então vamos para o 18. Quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão do seu perispírito o liga ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita sob a influência do princípio vital material do embrião. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une moléculas por moléculas com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de certa forma, cria raízes nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união é completa. Então ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito com a matéria carnal, que se efetuará sob a influência do princípio vital do embrião. Como este princípio deixa de agir com consequência da desorganização do corpo que conduz à morte, essa união, que era mantida apenas por uma força atuante, se desfaz quando esta força deixa de agir. Então, da mesma forma como havia se unido ao perispírito, se desprende molécula por molécula, e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Vê que importante esse item 18 aqui que ele fala: quando o espírito tende a encarnar em um corpo humano em vias de formação, ou seja, lá no início, né? Quando ele vai começar, aí ele diz um laço fluídico, que é apenas uma expansão do seu perispírito. Ele o liga ao embrião, né? Então, lá no início de formação do embrião, ele já se liga, né? O perispírito já liga ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível. Desde o momento da concepção, né? Desde o momento ali da concepção, ali no início, já é feito toda essa ligação, né? À medida que o embrião se desenvolve, o laço vai se estreitando, sob a influência do princípio vital material do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria,
se une molécula por molécula com o corpo que se forma. Viu? Então esse perispírito ele vai se ligar molécula a molécula do nosso corpo. Então ele está totalmente ligado em todas as partes, tudo o nosso corpo está ligado, né? De onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de certa forma cria raízes nesse embrião, como uma planta na terra. Por isso que quando tem um aborto, o espírito sofre tanto, né? Porque já foi feito todo esse processo, né? E aí, de repente, a mãe pega e faz isso, né? Por isso que é um ato, é um crime, né? Contra a lei da natureza, né? Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união é completa. E então ele nasce para a vida exterior. Então, quando ele está para nascer, a ligação já está completa, né? Seu perispírito com o seu corpinho. Bem interessante, né? Por um efeito contrário, essa união do perispírito com a matéria carnal, então, ou seja, no processo de desencarnação, né? Aqui eles falam no momento do nascimento, que é feita a ligação, e agora um efeito contrário, essa união do perispírito com a matéria do corpo, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando este princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, que conduz à morte, essa união, que era mantida apenas por uma força atuante, se desfaz, quando esta força deixa de agir. Então, da mesma forma como havia se unido, o perispírito se desprende, molécula por molécula também. Então, a gente comentou que tem, por isso que quando morre o corpo, muitos espíritas comentam assim, o fulano desencarnou. Para espírito certo é dizer, não dizer que morreu, né? O fulano desencarnou. Tá, mas quem vai dizer que ele desencarnou? Né? Porque na verdade morrer não quer dizer que desencarnou. Né? Morreu o corpo. Mas esse processo então aqui... é mais correto dizer que morreu, então? Que o corpo morreu. Exatamente. A primeira instância morreu. O fulano morreu. Tá certo, não tá errado. Não, mas tem gente que se é um espírita que ouve falar que morreu, diz, não, mas como? Tu sabe que não existe a morte, que desencarnou? Tá, mas isso é um sinal que ele não estudou muito bem, né? Porque na verdade esse processo desencarnatório, dependendo da pessoa, pode demorar mais. Tá, morreu o corpo. Mas o desenlace que é feito ali, molécula por molécula, ali, é todo um processo, né? Às vezes demora dias, né? Meses, depende. Fora o apego da pessoa. É mais um atenuante. Conforme o apego, tem pessoas que ficam apegadas por anos ali, grudada no corpo ali, né? Não conseguiu desencarnar totalmente ainda. E aí, então, a gente vê que é um processo... Então, morreu o fulano, o ciclano, a Beltrana, sei lá, quem morreu. Realmente morreu o corpo, né? O corpo não tem mais vida. Morreu, né? Mas agora não quer dizer que ele desencarnou. Porque daí o desencarne é outro processo, que daí pode demorar mais, né? Por que tem que esperar a cremação, né? Tem que esperar um momento, né? Um dia, sei lá quantas horas tem que esperar. Porque ainda não aconteceu o desencarne ainda, né? Então ali diz assim, então molécula por molécula, que o espírito é restituído à liberdade. Então, ou seja, quando realmente é feito totalmente desligado o perispírito do corpo, molécula por molécula, aí então o espírito volta à sua liberdade, aí está totalmente desencarnado, né? E muitas obras relatam esse processo, né? Esse processo aí que às vezes é um pouco mais demorado, é delicado, inclusive tem benfeitores espirituais que vão cortando os fios, né? Que prende o perispírito ao corpo. Eles vão, né, simbolicamente, né, vão cortando, desligando aqueles fios, né?
fio a fio vai sendo feito o processo. Então é um processo meio delicado, né? Imagina, para ter benfeitores, e não é só um, às vezes tem mais ali fazendo o processo, né? Um processo meio complicadinho, não é assim, claro, conforme a evolução do espírito, o espírito superior, por exemplo, ele morreu o corpo, o espírito já bate asa já na hora, né? Um espírito como Francisco de Assis, aí, o nosso pai Francisco desencarna, o espírito já sai, já cantando, dando risada, tranquilo, já se liberta na hora. Mas já, por exemplo, uma pessoa materialista, aí vai demorar mais o processo, né? Não vai ser assim na hora, desencarnou, já sai batendo asa, feliz, vai pro céu, né? Não é. Se fosse assim, seria fácil, né? Tá, mas ele vai ver, essa pessoa, no caso que é materialista, vai ver o corpo ali se decompondo, se desmanchando, sabe? Virando pó. Mas vai ficar ali ainda. Acho que depois que ele vê que aquilo termina mesmo, que aquilo vira nada, aí sim, mas espera aí. Né? Aí que ele, sei lá, né? Por enquanto eu não estou nesse estágio de nós. Mas eu creio que pelas explicações agora, eu creio que eu estava aqui pensando agora isso aí. Porque esse corpo está certo, está ali, primeira semana, assim, existe aquilo ali que é. Depois de 15 dias que começa a se decompor, né? Aí já não tem mais nada. Acho que depois daí que ele começa, não, espera um pouquinho. Tá ali, terminou, não vai se lembrar daqui. Virou pó, virou terra, deu, acabou. Mas eu acho que ele vê que o corpo dele ali, acho que ele percebe que ele tá morto, mas ele não sabe o que fazer. Tem obras assim que relata, né, essa dor, esse sofrimento, que eles até vê ali, sente os vermes corroendo tudo, né? É o apego, né, de que eles têm aquele corpo, e disso aí depende muito, porque tem espírito que de repente ele foi muito apegado, de repente o corpo está só em osso ali, mas ele não consegue sair dali, né? É preciso de auxílio, é preciso de ajuda, né? Pessoas orarem por ele, mostrarem para ele a realidade, depende, isso aí não tem uma receita de bolo para isso, né? Não tem como saber, o cara vai levar, a pessoa vai levar dias, meses, anos, depende, ele não sabe. Tudo depende do apego do espírito, né? Se o espírito não quer cair na real, não acredita que morreu, porque ele não acredita que morreu porque ele está vendo que ele não está morto, né? Que ele está ali pensando, está vendo os vermes ali tudo, mas ele, entendeu? Para ele está vivo ainda. Ele não consegue acreditar naquilo, entendeu? O tamanho apego dele e o tamanho materialismo. É isso que foi uma pessoa extremamente materialista, né? E aí então ele vai ficar sofrendo ali, né? Naquele livro, acho que é 10 mil anos, também leu, né? Eu acho. Ele fala que via os vermes, sentia os vermes comendo, tu ficou ali muito tempo junto no corpo. Mas aí chegou um ali e chamou ele, né? Tá aquele livrinho do romance, aquele do Roqueiro no Além, né? Também tem, é o mesmo autor. É, desses aí, né? É uma coleçãozinha. E aí foi o que distraiu ele daquilo ali, daí viu que não era legal o cara, começou a andar, perambular, e daí que ele se desprendeu daquilo ali, né, daquela fixação, né? Mas se não é isso, eu acho que ficaria ali por muito tempo. Tudo depende dele, eles podem ir ali tudo, né? Cada caso é um caso, né? Tudo depende, né? Não tem como nós saber, né? Dar uma previsão para mas quantos dias, quanto tempo ele pode ficar, não tem como a gente saber, né? Porque existem muitos relatos, muitos casos, né? De espírito, a gente não tem como determinar, né? Cada um vai ficar o tempo que... Cada um reage. Somos individualidades, né? Cada um vai agir conforme o seu pensamento, a sua vontade, né? Então ele vai se desprender totalmente do corpo, né? Mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Então é a partir da morte do corpo que vai então se iniciar então o seu processo desencarnatório, né? A partir da morte
do corpo físico, então vai começar o seu processo desencarnatório, né? Que aí então tudo depende da pessoa, né? Como ela viveu, quanto tempo vai demorar que ela vai ficar ali apegada, né? Isso depende, né? Isso depende muito. Imagina tu ficar ali, que nem ela falou ali, anos e anos Pois ali, é. né? Aí 2, 3, 10 anos no caso, se for o caso, né? 10 anos ali esperando aquilo ali, não, mas tá vendo que não tem mais nada ali, mas tá ali, não, mas tá ali. Não dá pra gente entender. É muito torturante, Mas é muito sofrimento. Então vamos pro 19. O Espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos faculta observar diretamente, os fenômenos que acompanham essa separação, que às vezes, de acordo com o estado moral do espírito, é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que de outras é lenta, trabalhosa e horrivelmente penosa, podendo durar meses inteiros. Viu? Nós estávamos comentando sobre isso. Agora Kardec aqui fala. Então pode durar meses, né? Então a gente vê assim hoje, né? Isso foi na época de Kardec, que ele aprofundou as obras básicas aqui, né? Mas hoje, já no século XXI, que a gente tem de informação sobre isso, tem muitas obras mediúnicas, né? E o que a gente pode aprofundar desses estudos, quem quiser, tiver interesse, as obras de André Luiz é um compêndio assim que todos os espíritos deveriam ler, né? Porque ele dá todos os detalhes, muitas informações importantes. Aquela parte ali dessa ligação do perispírito ao corpo, né? Desde o início da sua concepção, né? Isso aí fala de um livro, se eu não me engano, é um livro, acho que é o Missionários da Luz, eu não tenho certeza agora, se alguém lembrar aí pode me informar. E ele dá o relato, né? Do caso do espírito Segismundo, né? Ele dá o relato ali de como foi a sua reencarnação, né? Desde o início ali, como é que foi os espíritos relatando, trabalhando no processo reencarnatório, né? Então muitos espíritos já conhecem essa obra aí que fala sobre isso, que dá detalhes, né? Então as obras mediúnicas, elas dão continuidade, né? Porque para Kardec ele iniciou o espiritismo, né? Ele deu o início. Mas aí então a gente continua o espiritismo, vai dar continuidade, aperfeiçoando, estudando em outras obras, né? Que vai trazendo detalhes. Que nem o Chico Xavier, né? Que psicografou em torno de 400 obras, né? De André Luiz, ali toda a obra, toda a coleção de André Luiz, ali a vida no mundo espiritual, né? Ali ele aperfeiçoou isso aqui tudo, né? Dá explicações mais claras, né? Nos livros de Divaldo Franco também, pelo espírito Manuel Filomena de Miranda, também retrata bastante coisa, né? O espírito Manuel Filomena de Miranda também é parecido com os mesmos livros de André Luiz, só que ele aborda mais os casos de obsessões, né? Ele explica melhor, ali a gente já estudou essas obras também, né? A gente fez uma tour por eles. Então são obras assim muito importantes, né? Tem muitas obras que comentam sobre isso que podem nos ajudar, né? Porque na época de Kardec aqui ele dá os relatos, mas a gente pode se aprofundar mais, né? Então vamos para o item 20. A observação também assinala um fenômeno particular que sempre acompanha a encarnação do espírito. Uma vez capturado pelo laço fluídico que o prende ao embrião, o espírito entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta. Nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele jamais é testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à proporção que se forma e se consolidam os órgãos que devem servir às suas manifestações. Aqui ainda
sobressai a sabedoria e preside todas as partes da obra da criação. Faculdades muito ativas usariam e destruiriam órgãos delicados apenas esboçados. Eis porque sua energia é proporcional à força da resistência desses órgãos. Então aqui ele fala sobre esse fenômeno, né, que acompanha a encarnação do espírito. Uma vez capturado pelo laço fluídico que o prende ao embrião, o espírito entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta. Nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele jamais é testemunha consciente do seu nascimento. E uma coisa importante que a gente pode saber é o que é mais dificultoso para nós: é a desencarnação ou a reencarnação? O que é mais dificultoso será para o espírito? Eu acho que é nascimento, né, aquela hora. Parece que não sei, o Bruno chorou 15 minutos sem parar. Parecia assim que era uma coisa bem perturbadora para ele, assim, aquele momento, sabe? Bah. Chorou sem parar, assim. E aí a gente vê assim que todo esse trabalho que é feito aqui, né, de estreitamento aqui, né, é um trabalho bem minucioso, é feito toda uma programação, todo um trabalho dos benfeitores. Por isso que nessa obra é interessante a gente ver no livro, eu acho que é o Missionários da Luz, que fala sobre o caso do espírito Segismundo, né? Da pesquisa na internet ali colocam a reencarnação de Segismundo, que é bem interessante. Vocês podem baixar em PDF, que tem as obras gratuitas para baixar, né? Missionários da Luz, vocês podem digitar lá na obra. PDF é aquele campo ali para digitar, para fazer pesquisa dentro do livro. Bota ali Segismundo, ali vai dar os detalhes, né? Eu acho que eu baixei esse livro aí, Missionários da Luz. Para escutar, né? Tem aqueles leitores que leem pra gente, que eu tô sem tempo para ler. É bom. E aí então a gente vai ver que realmente é muito mais dificultoso para o espírito quando vai reencarnar, né? Porque, na verdade, quando a gente vai reencarnar, a gente vai vir para a prisão, né? O nosso espírito vai ficar aprisionado no corpo, né? Que vai ter momentos de liberdade durante o sono físico, tudo, né? Quando o corpo adormece, o espírito tem aquele momento de liberdade, né? Preso por um laço, aí não totalmente liberto, né? E na desencarnação, como a gente viu aqui, quando é feito o processo desencarnatório, o espírito então tem a sensação de liberdade, né? Não aquela sensação de estreitamento, ali, de perda da sua consciência, como mostra ali lá no embrião, né? Todo esse trabalho que é dificultoso, né? O espírito ele tem que ser, lá no livro Missionários da Luz, nesse caso Segismundo, ele tem que se diminuir, ele se diminui um monte, né? Tem que ficar bem pequeno. Então é trabalhoso mesmo esse processo. E no caso da desencarnação, ele vai sofrer, como Kardec diz aqui, tudo depende da sua condição moral, né? Que pode durar dias ou meses, né? Tudo depende, né? Mas o que ele vai sentir, as suas sensações, a sua dor, o seu sofrimento, é tudo moral, né? Tudo através das suas questões morais, que se ele for um espírito muito apegado, muito materialista, ele vai sofrer muito, né? Mas ele vai sofrer, a sua dor vai ser moral, né? Porque a dor física ele não vai ter mais, né? Ele não vai ter mais a sensação, porque o corpo já morreu, né? Então ele não vai ter. Né? Então aqui tem coisas bem importantes, né? No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, né? Que se desenvolve à proporção que se formam e se consolidam os órgãos, que devem servir às suas manifestações. E aí tem obras que já nos explica melhor, né, também, que o espírito completa, né, o seu processo reencarnatório totalmente a partir em torno dos 7 anos, né?
de idade, que ele completa seu processo reencarnatório, né? Ou seja, à medida que vai se desenvolvendo os seus órgãos, né? Que vai então acontecendo esse processo reencarnatório. Não é um processo assim que vai se dar, né? Totalmente assim de um dia para a noite, é um processo lento, gradativo, né? Ele vai recobrando a sua consciência, o espírito, né? Vai lembrando de suas faculdades. Então aqui ainda sobressai a sabedoria que preside todas as partes da obra da criação. Faculdades muito ativas usariam e destruiriam órgãos delicados, apenas esboçados. Eis porque sua energia é proporcional à força de resistência desses órgãos. Então vai ter todo esse processo, vai ter toda essa energia necessária para esse desenvolvimento, né? Então vamos para o 21. Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Aptidões que haviam ficado temporariamente em estado latente e que, retomando sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que fizera antes. O espírito renasce na condição que adquirira pelo seu estado anterior. Para ele é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui a bondade do Criador ainda se manifesta, uma vez que a lembrança do passado, muitas vezes penosa e humilhante, somada às amarguras da sua nova existência, poderia perturbá-lo e criar-lhe embaraços. Ele se lembra apenas do que aprendeu, porque isto lhe é útil. Se às vezes ele conserva uma vaga intuição dos acontecimentos do passado, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugaz. É, pois, um novo homem, por mais antigo que seja seu espírito. Ele triunfa sobre novos erros, auxiliado pelo que adquiriu. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se desdobra diante dos seus olhos e ele então julga se empregou bem ou mal o seu tempo. Então aqui no processo de reencarnação, então quando ele adquire a sua consciência, existe também a lei do esquecimento, né? Então ele esquece. Por que é necessário essa lei do esquecimento? É importante, porque imagine se nós somos espíritos milenares. Imagina se a gente começa a lembrar dos nossos erros, né? Daquilo que a gente cometeu, atrocidades, né? Assassinato, sei lá o que fizeram, roubaram, mataram, né? Imagina se a gente vem e lembra de tudo isso. Será que nós ia suportar isso tudo? Lembrar dessas coisas? Nós poderíamos até enlouquecer, né? Imagina ficar lembrando toda hora da consciência. Ficar lembrando que matou, que fez isso, fez aquilo, imagina. Perturbação, né? Ia ser. Então veja como Deus é bom, que quando a gente reencarna existe essa lei do esquecimento. E que nós podemos ter lembranças do passado, das nossas experiências que a gente aprendeu, né? Isso vai ser importante para a nossa nova etapa, para um novo aprendizado, né? Lembrar daquilo das nossas faculdades, aquilo que a gente tinha vivido no passado, coisas, né, importantes para nós, né? Aquilo que a gente desenvolveu o intelecto, ou alguma coisa da moral, né? E aí então é importante. Coisas que vão ser úteis, né, pra gente. Imagina se tu lembrasse tudo. Imagina se fosse a gente, no caso nós, pregasse Jesus na cruz. Imagina aquela com a lança, quer dizer, ou batesse nele, fez aquela, que nem eu comentei esse dia com a Dulce aqui. Eu não gosto daquele filme que nem passa toda sexta-feira a mesma coisa. Eu não gosto de eu olhei ele umas 2 vezes, eu não me sinto bem olhando tudo. Eu não me sinto bem, sabe? Eu não
não olho. Quem sabe tu tava lá, né? É isso que eu tô falando agora, que sabe, que nem hoje de manhã eu tava pensando nisso aí. Eu tava no trabalho pensando nisso aí. Mas vai que eu tava lá, cara. Imagina se eu tivesse eu batendo nele, sei lá. Ou um deles lá, né? Fazendo mal pra ele. Né? Imagina, cara, o cara veio pra salvar a gente tá. Ou eu mesmo condenei ele lá, ó, meu, tu vai morrer na cruz e acabou. Imagina, cara, imagina se tu lembrasse tudo isso aí pra trás. E muitas coisas a gente lembra que aí é necessário para nós, né? A gente lembra assim coisas, de repente assim, coisas que a gente errou, né? Alguma coisa assim, mas que vai, desde que sirva como uma coisa que vai ser útil para nós, né? Mas não para, no caso, a gente ficar assim, se sentindo culpado com aquilo que a gente cometeu, né? Alguma coisa que a gente possa lembrar, assim, que vai servir assim, tu era uma pessoa que, por exemplo, tu era muito rico, né? E hoje tu tem aquela sensação, de repente tu até vê que tu era rico, né? Tem uma faixa de lembrança durante o sonho. E aí hoje tu vem numa situação de pobreza, daí tu te vem aquilo na mente, eu tive um sonho que eu era rico, então hoje eu estou nessa situação. Isso serve para isso não serve como aprendizado para ele. Não é de certo modo é uma coisa útil para o espírito, né? Para ele valorizar o porquê que ele está vivendo naquela situação, para valorizar aquilo que ele não deu valor no passado, usou muito provável a riqueza para o mal, né? Ou para o seu bel prazer, egoisticamente, e aí então hoje vem naquela situação para aprender, né? Então muitas situações assim, usou mal a sua inteligência, aí vem num corpo debilitado, um corpo limitado, né? Com uma necessidade especial, aí o espírito ele vai sentir aquela sensação, ele sabe por que ele está sofrendo, né? Muitas vezes, porque ele tem os seus momentos de liberdade, né? Durante o sono e tudo, ele recobra sua lucidez normal, né? Mas aí quando ele volta para o corpo, ele tem aquela limitação, né? Ele não consegue desenvolver a sua inteligência ali, porque o cérebro tem dificuldade, né? Tá travado ali, né? Então isso tudo serve para ele, né? E então a gente não pode lembrar de tudo, porque se nós lembrar de muitas coisas terríveis que a gente cometeu, daí a gente pode entrar em paranoia, né? A gente pode entrar em loucura, né? Imagina, né? O sofrimento, né? A consciência ficar cobrando, mostrando toda hora aquelas situações, né? Não digo assim, tava lá, né, naquela época de Jesus, mas fez mal para alguém, matou alguém, fez mal para alguém. Sim. Uma criança, mulher, jovem, sei lá, tava numa guerra aí. Imagina o cara, foi o Hitler. Olha, quanta coisa errada o cara fez. Né? Imagina tu pode falar assim, mas eu matei tantas pessoas, olha só o que eu fiz, cara. E aí tu vai ficar o aguilhão, que tu diz, né? Algumas coisas é bom lembrar, porque daí tu tem tipo uma explicação, eu tô passando pelo que eu tô passando, é por causa disso. Exatamente. É um aprendizado. A gente lembra só assim, relance, né? Uma coisa assim de... Então vamos, o horário já nos convida. E aqui diz, né, que quando retorna à vida espiritual, seu passado se desdobra diante dos seus olhos. E ele então julga se empregou bem ou mal o seu tempo. Aí chegando lá, cai as máscaras, tudo, né? Vem tudo à tona, se fez o bem, se fez o mal, né? Ou aprendeu com os erros do passado, né? Então aqui, hoje tem bastante gente aqui que não fizeram nenhum comentário, não, bastante gente assim que está participando, né? Nossa irmã, vamos abraçar nossa irmã Elizabeth, um abraço. A nossa irmã Mary Lane, o nosso irmão Roque, um abraço. A nossa irmã Renate, nossos companheiros de jornada aí, né? A Denise Flores, nossa amiga. A Cristiane Cael, um abração a todos lá. A Carla Daniane e a Luciane Rocha. Para todos um abração, tá? Sinto-se todos abraçados. E trazem comentários, participações, que é muito bom para nós enriquecer mais esse estudo, que é sempre bom, né? A maioria aí são pessoas que a gente já
já tem bastante tempo no movimento aí também, né? E pode nos auxiliar bastante, né? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Vamos convidar todos para elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer a Ele, somente agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo um pouco mais sobre essa obra que Kardec nos deixou antes de morrer, antes de ter desencarnado, tão importante para todos nós, que é a obra Gênesis, que ele trouxe num momento de muito conhecimento, né, de um patamar bastante já amadurecido, para nos trazer essas riquezas, né, dessas obras que ele nos legou. Agradecemos a todos, aos nossos benfeitores amigos, a toda a nossa família, ao nosso mentor amigo que nos inspirou nessa noite, sob a tutela do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco. E nesse clima de paz, que possam também todos os seus lares receberem também o amparo, essas energias salutares, que possam se sentirem bem e que Deus abençoe e ilumine a todos. Muito obrigado, Senhor, e damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Então tenham todos uma boa noite e até a próxima terça-feira. Que assim seja.